Olha, na verdade não é desculpa, o gramado do Vasco é um negócio horroroso. A gente tem o GCG, a gente não conseguiu ver a imagem da contusão do Felipe Melo. A gente vai mostrar de novo. Michele, tem informações já, né, sobre essa Flávio, situação? o Felipe Melo, ele fez uma postagem aqui no Instagram dele, né? Ele teve essa lesão no tornozelo esquerdo, eles vão fazer os exames todos amanhã. Mas o Felipe Melo, ele postou uma mensagem feliz com a vitória e grato a Deus pelo livramento. Poderia ser muito pior. Então, quer dizer, ele já sabe que não é algo de mais grave que possa tirar ele por meses do campeonato. Então, mas amanhã, ele ainda publicou uma foto dele celebrando, né, os 3 pontos no Instagram dele. Então, amanhã ele vai passar por exames médicos para apurar realmente a gravidade do problema. Mas ele já disse que é um livramento, que não foi uma coisa tão grave assim. Tá legal. Bom, a gente tá achando... Ó a imagem. Nossa, agora se a gente tá vendo. Grave, né? Pela imagem, o pé dele ficou... A impressão que dá é que ficou preso. É uma imagem muito feia, realmente. Virou, tipo, o tornozelo, né? Virou, né? Olha. Hein, o que você... Ai, gente. Não, Michele, é o seguinte, o tornozelo virou, mas graças a Deus que o pé não ficou preso. Ah, não ficou preso, não, né? porque se tivesse ficado preso, teria sido praticamente uma fratura exposta. Então, graças a Deus, que olha só, como arrasta a chuteira no gramado. Então, esse foi o grande livramento, né? Então, essa é uma contusão de entre 20 e 30 dias, ele fica parado. 20 e 30 dias? Você tem essa impressão também, Vampeta? Concorda? Pelo otimismo dele, né? Boa noite. O Michele falou que ele postou. Se fosse uma coisa muito mais grave, ele ia falar também. Pelo otimismo dele, também acho que não é para 60. Mas assim, não quarta-feira nem pensar, né? Não, semana joga, que vem. né? Não joga, né? Tá fora da Copa do É Brasil. importante, Copa do Brasil, o jogo com o Ceará, São que não vários é fácil. reforços. Não é fácil. Vários reforços, são vários os desfalques. Vários desfalques, né? Mais desfalques de jogadores de seleção, tudo. Isso aí, vai ser complicado pro Palmeiras. Agora, o Felipe Melo é uma pena, porque ele, pra mim, hoje foi um dos melhores do time. Gostei do treinador, falou o tripé. Esse tripé mesmo. Ele na cabeça da área, o Gomes e o Luan. E ele tem dá toda a explicação isso, e ele tem um bom passe, em profundidade. Teve até uma discussão dele com o Rony no primeiro tempo, justamente isso, porque o Rony não invadiu o espaço e ele queria lançar e o Rony não ia. Né? E de repente, no segundo tempo, até que o Rony melhorou nesse quesito, mas na finalização deixa muito a desejar, né, o Rony. Ele não tem perna esquerda, né? Ele saiu na cara do gol e tentou virar. O Miller até deu. Como é que seria a solução, Miller? Dá o come na gira do goleiro, né? Dá o come pro seu lado esquerdo e chapar de esquerda com o gol livre, né? Porque ele tá em cima do goleiro. É que a esquerda dele não funciona. Então, né? ele não pensa muito, ele não é de pensar, ele é de correr. Então, como ele estava diante do goleiro, e o goleiro foi bem, porque fechou, né? Quando tá em cima do goleiro, não tem jeito dele cavar, porque o goleiro não caiu. Sim. Então, dá o come para sua esquerda e bate com o gol livre. Entendeu? Ali seria um improviso necessário. Aí ele quis fazer o óbvio acabou perdendo o gol. Não dá, ele quis bater de direita e aí ele foi na perna de confiança. Mas a entrevista do treinador, sabe que eu não sou de elogiar treinador, mas a entrevista do português aí, ele tá certo. Nesse ponto, o gramado é horrível. Segundo, aí eu já discordo, o Vasco não tem competência nenhuma, é um time fraco, um time ruim, né? O Palmeiras é muito mais time que o Vasco, né? Mas só que o Palmeiras não fez por onde merecer, né? um placar mais elástico. Primeiro tempo o Palmeiras jogou muito mal, e segundo tempo achou, né, nas mudanças do Abel, no pênalti sobre o Lucas Lima, ele achou aquele gol lá de pênalti que o Adriano fez, mas o jogo, no contexto de bola, foi muito ruim, foi muito fraco tecnicamente, mas eu acho que aí ele está certo, nesse ponto do tripé, porque ele tira o improviso, né, vou falar para você, só se improvisa quando não tem o jogador de posição. Então, isso que ele pensou, Abel, ele viu o jogo da arquibancada, né? Lá em cima, no primeiro jogo, peraí, Felipe Melo é um cara que não precisa, se eu tenho 4 zagueiros aqui disponíveis, por que eu vou colocar improvisão? E é um desperdício, né? Que ele tem um bom passe, ele tem uma boa visão de jogo, ele já foi meia, quer dizer, então... Exatamente, você pode ver, os melhores passes dele, dele lá de trás. É isso aí. Então, quer dizer, o Abel pensou que se ele tem essa capacidade de dar um passe de 70 metros lá de trás, que dirá de 30, 20... Que é essa objetividade. Tem outro que tem essa capacidade, o Patrick de Paula. Mas não está jogando, Flávio. Pois é, mas aí esse é o ponto.
Cuidado. Mas não é a mesma capacidade do Felipe Melo no lance para fazer gente, porque esse lançamento. o Patrick, a informação que se tem é que ele atrasou um treino, que o pessoal achou que ele ficou meio empombadinho e tal, e resolveu dar um castiguinho. Só gelo. que vamos devagar, né? Cuidado para não queimar o jogador, que é um baita do jogador, hein? Assim, até a gente estava falando no Gazeta Esportivo outro dia, não sei se é coincidência ou não, mas desde que teve a primeira convocação do Tite durante a pandemia, e que foi o Gabriel Menino e ele não foi, caiu o futebol dele. Caiu. Não lembro de um jogo do Patrick de Paula desde então, bom. O que, claro, não dá para você cravar que é isso, mas dá para, de repente, estava... Você acha que uma convocação abala tanto assim? Não, absolutamente. Bom, se ele se deixou se abalar, é porque ele é ruim de cabeça, a informação que eu tenho não é essa. É que ele teria sido castigadinho. Só que cuidado, né, gente? Calma, a seleção é... Até porque, Flavito, o treinador chega agora. O jogador chega atrasado. Ele tem que impor alguma coisa. Não, mas não foi com ele, não. É coisa anterior. Anterior? Quem tirou foi o Cebola do time. Já o Vanderlei, né, tinha começado a... Então, aí o Cebola chega pro treinador novo e diz, olha, o negócio é o seguinte, esse moleque tá meio empolgado, tá meio deslumbrado com a fama, então vamos dar um... E o treinador vai aceitar, até porque o Cebola treinou o time muito bem nessas últimas partidas. Eu só temo que não queime o rapaz. Sabe, na hora que voltar a torcida, qualquer coisa eu vou ficar cobrando. Eu acho, pra mim, já falei isso mais uma vez, o Patrick de Paula, pra mim, é o melhor deles. Mas na época, tem moleque não foi só com o Cebola, com o Luxemburgo também fazia um tempo não que ele não tá estava jogando. Gente. Eu fiz todos os jogos que teve do Palmeiras, o Patrick de Paula caiu muito, Olha, Flavito, o negócio é o seguinte, na minha opinião, depois do Felipe Melo, o melhor jogador do Palmeiras não jogou hoje, é o Wesley. O Wesley, exato. O Wesley joga demais. E esse tá fora também do campeonato. Os fundamentos principais de um atacante, ele faz com perfeição. Ele bate com as duas. Ele não teria perdido o gol que o Rony perdeu. Exatamente, se posiciona bem. Ele não, você pode ver que ele não tem... Fica impedimento bem Ele não abafa, né? Ele não afoga, ele não fica nervoso diante do gol e diante do adversário. Você pode ver que ele dribla para a direita, ele dribla para a esquerda. Então, a dinâmica de jogo dele individual no improviso é muito forte. Então, acho que hoje o Palmeiras sentiu muita falta do Wesley, porque realmente, depois do Felipe Melo lá atrás, lá na frente, o Wesley... E vai ficar há pouco tempo, a gente sabe disso. Né? Augusto, você trabalhou com base muito tempo. Até onde você pode... Até onde tem essa coisa do garoto se empolgar muito, tem que dar um basta, tem que segurar. Como é que é isso? Como é que isso funciona? Eu acho que você já tem que ter esse planejamento, né, Flávio? O jogador de base, ele já tem que começar com uma filosofia. Na nossa época de base, a gente tinha uma reunião a cada 15 dias com o Tite. Porque desde o Sub-11 até o Sub-20, ele já tinha uma filosofia de jogo com o Tite e acompanhava. O que precisa é um pouco mais de estrutura para essa garotada, não deixar subir na cabeça deles. O que precisa é ter esse acompanhamento, não pode deixar... O Patrick é o que você estava falando, eu acompanhei algumas coisas deles, e esse é o grande problema de time grande, é não dar essa sequência para a garotada. Precisa dar mais responsabilidade e ter um carinho maior com essa garotada. E esse acompanhamento, Augusto, você que trabalhou com um jogador de base, tem que ser feito por quem? Pelo treinador, por psicólogo, pelo presidente do clube? Quem que tem que lidar com toda essa pressão que vai em cima desses garotos? Porque são muito jovens, né? Às vezes 16, 19 anos é muito novo, né? Então, e acaba tendo em cima de si muita responsabilidade, muito dinheiro e muita pressão. Quem que tem que fazer esse acompanhamento? Eu acho que é um conjunto de todo, viu, Michele? É estrutura familiar, psicólogo, assistência social. Nesse projeto que nós estamos implantando para a base, inclusive a gente tem um projeto até de media trade, que essa garotada já tem que saber o que vai falar lá na frente. Porque hoje a gente vê, eu estava até comentando, estava falando com o Salazar um pouco antes, a liberdade de expressão dos jornalistas dentro dos clubes, ela está muito restritiva, né? Por quê? Porque o garoto não pode falar, o garoto ele já vai vir uma estrela. Enfim, eu acho que já tem que ter essa estrutura para o garoto chegar lá em cima preparado. Ele já tem que entender essa pressão a hora que ele chegar lá em cima. Falta um preparo, né, para esse atleta. Então, mas aí vejam só. Mais blindado, a origem do Patrick, não podemos esquecer. Ele era do campeonato de favela. Não é? Portanto, teve uma origem muito humilde, que não quer dizer nada. O pessoal na comunidade tem muito mais dificuldade do que uma pessoa que mora fora das comunidades. Nós não vamos querer que um garoto... A escola pública, de um modo geral, já é péssima. Sim. Não dá nenhum tipo de amparo na comunidade ou fora da comunidade. Aí o garoto sai, faz um sucesso muito grande, começa a estourar no futebol.
Eu acho injusto cobrar que esse garoto tem equilíbrio, tem a tranquilidade. maturidade. Quando tem burro velho aí que vive fazendo um monte de bobagem e os caras engolem. Então só tô falando, vamos devagar. Mas eu não estou entendendo esse lance de... Não é cobrar, é uma questão profissional. Isso. Ué, é uma questão profissional. Mas até pouco tempo atrás ele não era um profissional, mas até aí né? também tem jogador que vai para a seleção brasileira, depois Não, é mas normal, hoje- isso faz hoje parte, o Augusto faz sabe parte. aí, ó, hoje você pega campeonato brasileiro, sub-17, Copa do Brasil, sub-17, sub-15, sub-20, é tudo ao vivo, é tudo TV. Quando ele já chega para jogar no time principal... pressão é grande. Ele já vem já sabendo o que é, os jogos ao vivo. Não, mas só tomar cuidado para não queimar, porque eu já vi muitos jogadores ser queimados. Porque ele foi pro banco? Ué, por que queimar se ele foi pro banco? Não pode ir pro banco? Não sei. Ué, claro Não que sei, pode. não sei como é que isso Até foi feito. bom pra ele Você aprender. está se- não sei, será que é essa a maneira Mas de aí aprender? então, mas assim, Tem mesmo. você- eu só tenho medo, eu só tenho receio que queime, mas entendeu? É que você, E aqui se descarta muito facilmente. Exato, é isso. Eu acho que que ele você perdeu a posição. está trazendo uma informação de bastidor, de um eventual atraso, mas para mim ele não perdeu por causa disso. Ele perdeu porque não estava mais jogando, estava jogando. E ele teve muita chance ainda. Ó, Ele fez pelo o menos uns Arboleda 6 chegou jogos semana ruins. passada, todo mundo viu o vídeo. Chegou, o Didi levou pro banco e botou para jogar. Não, a única coisa que. Aqui no Brasil se descarta muito fácil. Para o cara chegar até onde ele chegou e da maneira como ele chegou, e aqui mesmo a gente ressaltou a personalidade, bateu o pênalti e tal, demora muito, é muito difícil. Mas para descartar, os caras descartam muito facilmente. Isso me Ô, incomoda. Flavio, tu sabe, são duas coisas aí. Primeiro é o seguinte, como o sucesso foi muito rápido na vida dele, então não é o clube, não estou dizendo que o Palmeiras está fazendo isso, estou dizendo o seguinte, que não adianta você assinar um contrato com o jogador, estabilizar a vida dele financeira e largá-lo. Aí que tá. Né? A gente sempre fala na bola, o difícil não é subir, o difícil é manter lá em cima. Então o que acontece? Ele agora precisa do tal do carinho, entendeu? Até porque ele é muito melhor que o Zé Rafael, claro, evidente. O Zé Por Rafael exemplo. não é volante. Por exemplo. Então o Felipe Melo ali dá para jogar perfeitamente. Até porque ele sai muito mais. E vai chuta crescer de mais fora. até. Exatamente. Então tem que ter esse cuidado. Eu estou entendendo o que você está dizendo. Tem que ter esse cuidado, porque o Arboleda quebrou na noite até 5 horas da manhã na pandemia, e no outro dia ele foi pro jogo. Então, quer dizer, Então, é isso que é preciso tomar muito cuidado, porque descartam com muita facilidade. E tem alguns jogadores, você tem. O Vampeta que fala como é que é? Mulher bonita e o quê? Mulher bonita e jogador bom se perdoa sempre. Entendeu? Assim, eu não sei exatamente o que aconteceu, nem como está sendo feito. Eu só estou fazendo um alerta. De repente, o Palmeiras está fazendo um processo, está sendo todo acompanhado. Espero que seja isso. Espero que seja isso. Eu acho não que pode nem- descartar eu acho tão que nem é por aí. facilmente. Ele só perdeu a posição porque estava mal. Só isso. Ele jogou bem, uma fase boa, marcou o gol do título lá Mas contra aí o eu vou, Corinthians. no E depois embalo ele do fez Miller. vários jogos. Ele jogou menos que o Zé Rafael? Mas são situações Mas distintas. mas o Zé Rafael está jogando mais Mas aqui o Zé atrás da Rafael função ele faz dele. muito mais como um meia do que como volante. Pois é. Ele vai tá mais ou Mas menos. Tá assim, então, Felipe Melo, E Zé o Patrick Rafael fazia meia. isso, ele chegava, batia da entrada da área. Ah, mas aí é uma opção. O time começou a ganhar. São 6 vitórias seguidas. Ele não estava rendendo aquilo que se esperava. Estava errando muito. Errando em saída de bola, errando passe. Ele estava errando, Flávio. Estava errando. Mas o time inteiro aí você estava errando. Não, mas ele estava errando mais. Ué, eu acho Será? justo ele perder a posição. Bom, acho muito Eu justo. não sei o que aconteceu, mas eu já vi queimar muito jovem. É muito difícil chegar até esse ponto para você simplesmente queimar. Então, mas e um aí- jogador desse nível, Mas, não é um aí, jogador comum. aí que foi o detalhe. O Cebola que queimou ele. O Cebola Eu que não sei tirou se ele. queimou, Miller. De Que repente não, até já um tirou o processo. time, já. Até um Perdeu Mas o processo. Luxemburgo já não estava usando o Patrick. Não em alguns tava, jogos, Pode sabe? ser, usando, pode ser. Eu Cebola não estou usou dizendo que também. esteja errado. Eu só estou preocupado. É que- então, o mas Augusto aí, deve Flávio, ter visto mas vários sabe qual que é o jogadores risco? sendo É um queimados. patrimônio muito valioso. Você não Tudo pode bem. deixar se perder assim. Só que aí você tem tam- que brindar ele. Mas aí, Augusto, você acaba criando também uma geração de mimados. De Não, jogadores por isso que acham que são intocáveis ou porque fez um Celso, gol tá numa cheio final de do mimado campeonato. não ruim. é intocável, Tá não é? cheio de... Não, Celso, mas- vamos lá, mas, vamos lá. Flávio, a De, gente tá de questionando cara, no porque ele Brasil, perdeu o a jogador que posição. está aqui, o jogador que está aqui com meia idade, É. esse jogador é ruim. Ou não é do nível de Certo. Europa. É o jogador de Ok. quinta, sexta geração. Eles são mimados e não jogam nada. Aí nós temos um garoto que pode ser um jogador de ponta e de repente vai querer ser justiceiro com esse garoto. Mas não é Esse é o justiceiro, meu ele- receio. Sim, só isso. mas ele não é isso, que ele estava jogando mal. E como ele estava jogando mal, ele pode perder a posição como qualquer outro jogador. Pode, espero que seja só isso. Não, Só aquilo que você matou. Não é só ele que estava jogando mal. Claro que Vários não. jogadores estavam. O time todo estava mal, pô. Exatamente, O Rony mesmo. faz tempo. Todo mundo cobrava o Rony, faz um gol, faz um gol. E Faz na um gol, verdade, faz um gol. Miller, todo mundo jogando mal e ele jogando bem. Ele segurou a bronca várias vezes. Várias vezes. Bom, enfim, aguardemos.